Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Momento Católico. Hoje nós iremos receber uma pessoa que é consagrada à Toca de Assis. Hoje nós iremos receber o irmão Emaús. Tudo bem, irmão? Boa noite. Boa noite, paz e bem, tudo bem. Eu queria agradecer a Viviane, que é lá do Vindiamim, que também é ministra de Eucaristia, que ela fez esse nosso encontro, né? Me apresentou a irmã Emaús, lá no Vindiamim, quando teve o arraiá do Vindiamim. Obrigado, viu, Vivi? Irmão, e o senhor é de onde e como foi que o senhor descobriu que tinha uma vocação? Pois é, eu sou natural de Minas Gerais, mineiro. Sou natural de uma cidade chamada Monte Santo de Minas. Uma cidadezinha bem no interior de Minas, fica na divisa com São Paulo já. Como descobrir uma vocação? Eu vou tentar não me estender muito. Pode falar o quanto quiser. Na verdade, eu nasci, né, dentro de uma família católica. Porém, com 2 anos de idade, os meus pais mudaram para uma outra religião, chamada Testemunho de Jeová. Todo mundo conhece. E ali eu cresci até os 10 anos de idade. Então, depois dos 10 anos, como uma boa cidade interior, a gente eu aprendi muitas coisas ruins, né, que o mundo nos oferece, uma vida de ilusão. E com 10 até os 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu fui convidado para um grupo de jovens chamado Alto da Sé, na Capelinha Nossa Senhora Aparecida. E aí, ali naquele grupo, eu fiquei muito em dúvida se eu ia ou não. Quem me convidou foram 2 irmãos, né? Eles são irmãos e são meus amigos desde a infância. Nós crescemos juntos e foram eles que me apresentaram muita coisa do mundo, né? E aí mas também... irmãos de sangue ou irmãos religiosos? Não, eles 2 são irmãos de sangue entre eles, mas nós crescemos juntos, né? Então, eles eram meus vizinhos, eram 2 irmãos, eram terríveis, por sinal. Eles eram a dor de cabeça do bairro. E aí a gente cresceu junto, né? Literalmente, dos 7, 6 anos até os 15, 16 anos, a gente viveu essa etapa toda junto. E aí, ali, com 15 anos, eles me convidaram para o grupo de jovens. Eu fiquei em dúvida se eu ia na primeira... Na segunda, na terceira, na quarta vez eu falei, tá bom, eu vou, né? E aí eu fui, o encontro era nessa capela, Nossa Senhora Aparecida. E aí no meu interior, a gente tem mania de entrar nas igrejas e faz como? Geralmente lá a gente beijava a fita que ficava debaixo do pé da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E logo depois o povo caminhava a algo que eu não entendia e não sabia o que era. E aí, na primeira noite que eu não fui para a imagem de Nossa Senhora, porque eu tinha aprendido na igreja que eu frequentava que não era, que era errado, né? Olha, um absurdo. E aí eu perguntei para uma amiga minha o que era aquilo que estava ali, que o povo estava indo fazendo, ajoelhava, né? E aí eu perguntei para ela o que era. Aí ela falou, vem cá que você vai ver. E aí a Edinha, né, minha melhor amiga até hoje... Ela olhou para mim e ela disse, este daqui é Jesus, o Santíssimo Sacramento. E naquele momento eu caí de joelhos, sem entender nada, e comecei a chorar muito, né? Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí ela, desesperada, colocou a mão no meu ombro e disse, o que está acontecendo? Aí eu peguei na mão dela e disse, se este for Jesus, eu irei servi-lo com a minha vida. Mas eu não sabia o que eu estava dizendo. Eu não sabia quem era. Profecia, né? Foi. O Espírito Santo ali fez a obra dele. Eu não tinha nem primeira comunhão. Graças a Deus era batizado como católico, mas não tinha vivência, né, nenhuma. Eu tinha um pequeno conhecimento, que eu tenho um casal de tios, que eu moro lá a gente chama na roça, né? E aí eu ia para lá todas as minhas férias e maioria nos finais de semana. E ele teve um momento difícil, que perdeu um filho num determinado tempo da vida. E a partir de então ele só assistia a Canção Nova. Então eu assistia, a gente rezava o terço, né? Eu era bem pequeno com os meus primos, é aquela coisa, né? Na casa do tio, eu jogava o colchão no chão, todo mundo dormia junto, na frente da televisão, para aprender a rezar o terço eu escutava. Eu lembro que a gente escutava muita pregação, né? Pelo menos começava, né? Do Monsenhor Jonas Abib e do Padre Léo, né? E aí eu só olhava para eles, via,
Eu falava, meu Deus, o que é isso? E, dormia, né? E então, daí, desde aquele dia que eu tive esse encontro com o Santíssimo, eu comecei a aprofundar, né? E conhecer o que é a igreja. O que é esse? O que aconteceu comigo? Meu Deus, o que está acontecendo? Até então eu estava vivendo, bebendo, querendo farra. De repente acontece uma coisa aqui dentro, uma explosão de sentimento que eu não sabia mais dar sentido, dar respostas para tudo aquilo que aconteceu comigo. Em tão pouco tempo, aí eu comecei a frequentar a igreja. Era um grupo de muita bagunça. Era um grupo de jovens que eles rezavam Pai Nosso, uma Ave Maria, falava de um tema e depois ia pro bar da esquina beber. Coisa de jovens que não tinha juízo. Mas eu não bebia, né? Não ali, né? Mas bebia depois. E aí, então, a gente fazia esse grupo. E aí eu comecei a frequentar, depois fui para a Renovação Carismática Católica, que foi onde eu pude aprofundar no conhecimento da igreja, nos dons do Espírito. E aí isso foi mais ou menos em maio, né? E logo em setembro eu fui para um evento chamado Ralléu de Franca, que é quase parecido com o Hallelujah que nós temos em Fortaleza, mas na época era bem diferente. É um evento, um festival bem menor, né, mas acontece durante o dia, que eu acho que não dá para ter festival durante o dia. É muito quente. E aí, em setembro, eu conheci, então, a Toca de Assis, neste evento do Ralléu de Franca. E aí foi onde eu olhei, eu vi os irmãos pulando, dançando, fazendo uma bagunça com um hábito diferente, com esse cabelo diferente. Falei, gente, o que é isso? Eu quero ver o que é isso, né? Para mim, eu gostei disso. E aí eu fui, conheci, conversei com um ali, um aqui, todo morrendo de vergonha, morrendo de medo de me achegar, né? Esse povo olha pra gente, né? Eu também passei por isso. É religioso, vamos ter cuidado no que eu vou falar. E aí eu fui entender, então, que existia um chamado e uma vocação, e eu precisava descobrir qual era a minha, né? Se realmente era isso. Isso foi em 2007, e eu fiz acompanhamento até isso era 2006. Fiz acompanhamento até 2009 e entrei em 2009. 3 anos de acompanhamento. Depois eu fui fazer a primeira comunhão, a crisma. E nisso crescendo nos meus estudos e descobrindo o que é estado de vida, o que é vocação, o que é carisma, será que é aqui? Porque desde o primeiro momento eu tive uma certeza no meu coração. Eu não era chamado a ser padre. E na minha cidade tinha uma congregação, os Camilianos, os filhos de São Camilo, de Leles. E eu te falei, gente, eu tenho certeza que padre eu não nasci para ser. Mas quando eu vi a vida consagrada, eu falei, gente, é diferente, eu vou ver o que é isso aqui. E aí foi quando eu comecei a pesquisar então, e entrei no acompanhamento vocacional, na época ainda, né, uma coisa distante da realidade de hoje. Era por cartas, né? Eu lembro que quando eu comecei o acompanhamento, eu comprava ficha de telefone para falar no orelhão. Eu não tinha telefone, não tinha internet. E aí muitas coisas ainda eram por cartas, né? Mas aí, na época tinha celular. Começou, mas o smartphone foi lá para 2011, aí não pegou essa época aí, Não, o smartphone foi... Ixi, os celulares que eu vi os meus amigos na escola ter... Era muito caro. Era o Nokia, um cinzinho, assim, umas coisas muito diferentes. Eu cheguei a ter celular 3 meses antes de entrar para a vida religiosa. Comprei, eu trabalhei, né? Comprei, mas não tinha, não. A gente tinha lan house, que eu olhava, ia lá, eu passava horas vendo os vídeos da fraternidade, vendo as pregações dos nossos irmãos, do nosso fundador. E aí, a partir disso, eu fui conhecendo um pouco melhor do carisma. E aí, fui fazendo acompanhamento vocacional para poder chegar à decisão. Entrei em 2010. A Toca de Assis iniciou ali em Campinas, foi? A Toca de Assis nasceu em Campinas, né? Nosso fundador, Padre Roberto, na época era seminarista. E aí, ele fazia... Alguns irmãos da cidade vizinha de... Deixa eu lembrar o nome da cidade. Cidadezinha vizinha que eu esqueci, Paulínia. Alguns irmãos natural de Paulínia, alguns jovens, se reuniam, mas iam para o centro de Campinas fazer pastoral de rua. Isso na 93,
né? 92, 93, mais ou menos. Em 94, nós então nascemos, a Toca de Assis nasceu. Por que falar destes irmãos? Porque aí juntou a pastoral dos irmãos e os seminaristas que já faziam a pastoral. Eles faziam a mesma coisa, mas não se conheciam. Quando se conheceram, juntaram e faziam tudo na Praça do Carmo, que é uma praça lá de Campinas, da igreja, da Basílica Nossa Senhora do Carmo, próxima à Catedral, e ali foi onde nós nascemos. Então, nós nascemos enquanto um grupo de jovens, um grupo de leigos que viviam, rezavam, adoravam o Santíssimo Sacramento no Templo Votivo, que é a igreja de adoração da Diocese de Campinas, e depois iam fazer o apostolado na Praça do Carmo e em algumas outras praças ali. Mas a concentração era a Praça do Carmo. Isso em 94, em Campinas. Por volta de 96, 97, estes jovens, aqueles que viviam mais intensamente, olharam um para a cara do outro e disseram assim: Deus quer mais. O que a gente vai fazer? E aí eles então decidiram se juntarem na loucura do impulso do Espírito Santo, se reuniram para começar a morarem junto, os irmãos numa casa, as irmãs na outra casa. E aí foi onde nasceu o Instituto Masculino e o Instituto Feminino, né? E aí isso em 96, 97, graças a Deus estamos até hoje, né? Aí foi com todo o cuidado da igreja. O nosso fundador já tinha se tornado padre, então ele tinha uma vivência religiosa, ensinou o que um religioso faz, reza, então vai rezar isso e isso. Qual o nosso apostolado? Cuidado com os irmãos de rua. E Toca de Assis é justamente esse o nome, né? Toca de Assis é porque Francisco de Assis, lá em Assis, na Itália, ele levava os leprosos, depois daquele encontro dele, famoso encontro dele com o leproso, ele beijou então aquela ferida do leproso e apaixonou pelos leprosos. Então ele levava os doentes que estavam vagando para pequenas tocas, onde ele poderia cuidar melhor, que era mais refúgio, né? Um lugar frio da Itália e tal. E aí a gente então traz esse nome. Toca é um lugar de acolhimento e Assis referência a São Francisco de Assis. E vocês tinham e têm os encontros vocacionais? Temos sim. Nós vivemos, hoje é um pouco diferente, né? Eu lembro que no meu encontro vocacional, a gente era 120 vocacionados lá em Campinas. E hoje como que funciona? Hoje é tudo muito virtual, né? O primeiro contato hoje, muitas vocações vêm através da internet, através de encontro. Havia alguma coisa da Toca na internet, quero saber mais. Então muitas... Olha, se eu arriscar, mais ou menos 90% ou mais. Então nós temos o cadastro vocacional. A partir do cadastro vocacional, o jovem vem, faz o cadastro, então ele tem que preencher uma determinada quantia lá de perguntas sobre ele e enviar um vídeo. E ali mesmo, a própria realidade, ela já vai peneirando, porque tem pessoas que querem fazer, mas é casada, tem pessoas que é divorciada, mas quer fazer. Então às vezes parece assim, nossa, meu Deus, mas tem gente assim, tem muita gente que por falta de conhecimento, não é culpa da pessoa, né? Ou existe pessoas que tentaram a vida inteira uma coisa, chegou nos 50 anos, não conseguiu nada, eu vou ser freio. Então isso tudo, o próprio cadastro vocacional ele já vai peneirando, porque é aquela velha história, né? Como a gente costuma dizer. Uma pessoa que já está muito madura, vou casar agora, calma, quem vai querer, né? Mas o vocacionado, ele precisa estar em qualidades humanas para corresponder às exigências vocacionais. Então a gente tem uma necessidade de uma pessoa ágil, saudável, para quê? Para que a gente possa ter o trabalho com os pobres. Tem missões nossas que passam o dia inteiro na rua. Então como é que uma pessoa de 50 anos vai conseguir fazer isso e manter a vida de oração depois, né? Então tudo isso tem um porquê. Então, mas o nosso cadastro vocacional existe, Toca de Assis Irmãos, pode procurar no Instagram, Toca de Assis Irmãos Fortaleza, nós temos aqui a nossa casa, e ali você vai pro vocacional Toca de Assis Irmãos e vai ter todo o que você precisa lá para ajudar, viu, jovem? Não tenha medo, venha ser feliz com a gente. E se não for de Fortaleza, como é que se ele viu o pessoal assim da Toca de Assis, às vezes nas praças, cuidando do pessoal da Cracolândia? Primeira coisa, vá atrás dos irmãos. Se você tiver a oportunidade de ter contato com
ele, é a melhor coisa que você faz, é ter contato com o irmão. Agora, se não, o irmão não conseguir ouvir, pode entrar no Instagram, entrar em contato. O nosso aqui da Missão de Fortaleza tem o nosso número de telefone, pode nos ligar, pode vir marcar uma visita na nossa casa. E aí tudo isso a gente vai se adaptando, se ajudando, porque se Deus chamou, nós iremos fazer tudo para acolher essa vocação. Eu estava conversando com meu marido, com o Henrique, né, hoje, e eu disse assim, que lá na Cracolândia, a gente tem medo, a pessoa normal, de ficar andando ali no meio das pessoas que usam aquele tipo de entorpecente e droga. Mas você vê que quando os freis, os religiosos entram com o hábito, todo mundo ali, né, respeita, né? Porque eles estão levando Jesus naquela hora, não é isso? Com certeza. Minha irmã é muito... Já teve alguma experiência dentro assim, desses locais? Eu morei em São Paulo e nós fazíamos trabalho na Cracolândia de São Paulo. E ali no fluxo, a gente chama de fluxo em São Paulo, é em torno de 2.500 pessoas no mesmo local, né? Saiu uma matéria agora que São Paulo tem mais de 70 Cracolândia. Eu acredito que seja realmente verdade, eu não posso dizer em números, mas a Cracolândia da Luz, ali no centro de São Paulo, é muita gente, muita gente. E de fato, eles, graças a Deus, primeiro por causa de Jesus, né? Nós precisamos entender que a vida espiritual, ela é a vontade de Deus, ela é o bem, né? A luz. E o demônio que quer mal às pessoas é a escuridão, né? A gente, às vezes, quer simplificar as coisas, mas nós não agimos com a vontade de Deus. O mal, o demônio, desde de quando o demônio decaiu do céu, ele tenta fazer a escuridão no mundo, né? E por meio das drogas, ele faz isso na vida e na alma de muitas pessoas. Então, quando a luz chega na onde há trevas, ela tem a capacidade e o poder de transformar aquela treva, aquela escuridão em luz, né? Então, esse é o primeiro ponto, porque os irmãos nos respeitam. Porque não somente nós, irmãos da Toca, ou todas as comunidades aqui, eu deixo registrado, né? Em São Paulo, nós nunca poderíamos fazer um trabalho sozinho. Primeiro, porque nós somos poucos, mas na igreja nada é só. Aliança de Misericórdia, Missão Belém, deixa eu lembrar mais alguém aqui, Aliança de Misericórdia, Missão Belém, Fraternidade ao Caminho, são comunidades que trabalham ali na Sé, tem um trabalho muito expressivo, né, que realmente precisa, quantas pessoas precisam, e então, quando os missionários de Deus, eles entram ali, de fato, as trevas se abaixam, né, porque muitas almas precisam ser salvas. Porém, é um trabalho muito difícil. Nós temos, se você for olhar para números, você não volta, né? Quantos irmãos vocês tiraram? A gente não precisa contabilizar. Primeiro, porque não é esse o nosso intuito. Nosso intuito é que, de fato, nós levemos a Deus e pronto. Mas, muitas vezes, muitos missionários, eles vão para dentro das Cracolândias, rezando o seu terço e esperando que alguém peça ajuda para sair. Porque nós sabemos que a potência das drogas, ela tira a razão do ser humano, né? E então ali ele não está em sã consciência, então você não pode obrigar, né? Então você tem que esperar eles pedirem ajuda, e quando pede, aí pronto, caiu na rede, é peixe, pronto, aí já a gente já consegue ajudar de alguma forma, né? Ou seja, dar alimento, ou seja, tirar daquele lugar, mas é uma realidade muito, muito difícil, muito dolorosa, muito. A cena que eu vi que mais me chamou a atenção, eu era noviço, isso já tem uns 8 anos, a gente estava na missão, e chegou uma mulher empurrando um carrinho de neném. E quando ela sentou na nossa frente para fumar pedra, né, para fumar o crack, eu não me aguentei e levantei a toalha, né, um véuzinho que tinha no carro. Era um recém-nascido muito pequeno, né, e ele já tremia, né, justamente por conta da química que a mãe já teve na gestação. Então ele já nasce dependente. E aquilo me chocou, que eu não consegui mais fazer nada naquele dia na pastoral. Sabe aquela situação que te trava e de fato você fala, meu Deus, você percebe a sua incapacidade diante de tantas situações
difíceis. E só Deus pode quebrar um coração assim. Só Deus pode salvar uma pessoa assim. Até uma mãe, né? Deixa o filho nesse estado por causa da droga, né? Ela estava ali triste. do lado, né? Mas é muito triste porque não é um lugar para ali, não é um lugar para ser humano nenhum. Mas criança é uma realidade que me machuca. É uma facada mesmo, assim, muito dolorida para mim. Agora, essa realidade aí da missão de vocês lá em São Paulo, né? É bem diferente dessa daqui em Fortaleza, Sim. né? Aqui é mais com morador de rua, né? Aqui em Fortaleza nós temos uma casa, desde a fundação, nós já temos com 24 anos, se eu não me engano. Desde a fundação da casa, nós sempre tivemos o acolhimento como uma marca ímpar da nossa missão de Fortaleza. E hoje nós temos um acolhimento de idosos, né? Porque quando a Toca nasceu não existia lei, né? O serviço social era muito devagar, Ministério Público. E aí de um certo tempo para cá, mais ou menos de 2009 para cá, essas realidades vêm crescendo com uma força imensa no nosso meio. Eu não digo que não é necessário, sim, é necessário, mas é pesado. Quando nós falamos de fiscalização do que nós precisamos para funcionar, aí eu digo para você que é muito pesado. Uma comunidade que vive da providência, uma comunidade que vive de doação do povo, nós passamos apuros assim com essa realidade, porque você tem que entrar nos moldes da fiscalização, né? Ou você entra ou você não acolhe, né? E aí, o que você vai fazer? Nós temos hoje o acolhimento de idosos na nossa casa, lá na Avenida João Pessoa, bairro Damas. Hoje nós temos 6 idosos. Quem conhece a Toca mais tempo diz, meu Deus, só 6? Sim, só 6. Hoje é a quantidade de pessoas que nós conseguimos ter em casa e ter com qualidade. Isso é um diferencial muito importante, porque o idoso, nós temos acolhidos, por exemplo, com 21 anos que está conosco. Então, eles já fazem parte da família Toca de Assis. E aí você olha para eles e fala, meu Deus, eu poderia colocar mais gente aqui? Poderia. Mas a qualidade de vida não é a mesma, porque a nossa casa ela é pequena. Ela não é uma casa minúscula. Ela é uma casa que não tem o que necessita para este trabalho. Até 2009, nós tínhamos todas as realidades numa única casa. Eram pessoas com problemas psiquiátricos, eram idosos e eram pessoas que estavam ali para passar um tempo para voltar para a sociedade. E aí, mesmo na Toca, antes disso, nós tentávamos dividir esses acolhidos em cada casa uma realidade, justamente porque você vai percebendo, olha, o idoso precisa de um espaço mais para ele. O homem mais que está né? mais tranquilo. O homem que quer trabalhar, ele precisa ir, voltar e ter um lugar para descansar. Né? E um problema psiquiátrico, coitado, como é que ele vive no meio disso? Como você junta aqui uma realidade com outra? Então a gente foi dividindo nas casas, né? Então a casa do sítio eram de pessoas com problema psiquiátrico porque tinha um espaço para ele. Uma casa no Papicu era o de idoso, acamado, que era só aquele velhozinho, bonitinho, pronto, né? E aí a da João Pessoa era pessoas que trabalhavam porque tinha fácil acesso na cidade. São quantas casas então aqui? Hoje são só uma. Antigamente, até 2009, a gente tinha 3. E aí a sociedade logo depois vem moldando isso com nomes específicos e tal. E aí a realidade do trabalho vai mudando. Aí a gente passou de 3 casas para uma casa grande. Depois nós voltamos para João Pessoa, uma casa pequena. Então a casa tem 2 andares, a escada não passou na fiscalização, porque para o idoso subir precisa de uma escada, né? Na verdade, não é nem bom que o idoso sobe escada, né? Mas aí tem isso e tal. E aí você vai vendo que vai entrando muitas coisas que apertam, mas quando você começa a participar de reuniões, por exemplo, eu sou responsável do abrigo, né, como no nome civil, de uma ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. E quando você vai numa reunião de vários coordenadores, que o Ministério Público começa a colocar fotos, sem identificar qual instituição é, começa a colocar foto e dizer o que... Você olha, meu Deus, tem gente que vive nessa situação. É pior do que a rua, em muitos lugares. Muitos lugares se tornam piores do que a rua. Então, é muito necessário a fiscalização.
porém prejudica. De alguma forma, por exemplo, todos os dias nós recebemos ligação precisando de vaga, a gente não tem como acolher. Né? Por quê? Porque as exigências... Tive que transformar um quarto da nossa casa em sala multiprofissional para ter psicólogo, porque tem que ter o psicólogo, para ter uma atividade laboral, porque não tinha outro lugar para ter. Então, perdi 3 vagas só aí. O que eu posso fazer? A gente está numa briga aí. Você que está assistindo a gente, deixa eu pedir. Tá, peça. Nós estamos numa briga, numa luta para conseguir uma casa maior para pelo menos 10 idosos. Né? A gente tem 6, a gente queria abrir pelo menos mais 4 vagas. Por quê? Porque é uma quantidade que a gente realmente dá conta. Né? Quanto mais idosos, o Ministério Público e a fiscalização exige funcionários, a gente não tem condições. Tem uma quantidade que a gente dá conta, né, para sobreviver. Porque nós também temos a nossa vida de oração, né? Você tem que rezar bastante para que... Nós não temos salário, então nós não somos profissionais. Nós somos religiosos que vivem uma missão. E a nossa missão, então, é cuidar dos pobres, né? Então, se você quiser nos ajudar, entre em contato conosco. Toca de Assis Irmãos Fortaleza. A gente está precisando de muita ajuda, principalmente de verba para comprar. Achamos uma casa bem aqui próximo, mas nosso dinheiro só está no bolso de quem está assistindo. Olha aí. E o leigo pode ajudar de alguma maneira? Com certeza. A Toca nasceu dos leigos e pelos leigos ela vive até hoje. Por quê? Porque quando nós vamos para a rua, nós precisamos de montar as quentinhas. Nossa cozinheira faz a comida, mas precisamos montar a quentinha, precisamos da ajuda do leigo. Nós temos os leigos que querem doar um café da manhã, então, tipo assim, ele vem e vai trazer todo o café da manhã. Então o leigo pode vir ajudar na casa, pode vir ajudar, trazer uma benfeitoria, ele pode vir ajudar a montar as coisas para pastoral de rua. Tem vezes que só pode um religioso, mas vai 10 leigos nos ajudando. A Vivi, que nos apresentou, nos ajuda bastante com o marido. Então são realidades que precisam sempre, quantos mais braços, mais pessoas serão alcançadas. Você leva comida também para o pessoal da praça? Nós fazemos pastoral de rua todas as terças-feiras. Né? As terças-feiras lá na Praça do BNB, no centro. Nós levamos em torno de 180 a 200 quentinhas toda terça-feira. E para isso a gente precisa de benfeitores para comprar comida. Né? Nós precisamos de voluntários para montar as quentinhas e para servir aos pobres. E vocês passam, então, o dia cozinhando para 1 hora, digamos, 5 horas da tarde, 4 horas da tarde... E sair, é assim? A gente passa, graças a Deus, a nossa cozinheira consegue fazer sozinha. Mas nós começamos a montar às 5 horas da tarde e saímos às 7 horas da noite para a praça. E aí reza, faz uma momento de evangelização e a distribuição das quentinhas. Irmão, e em relação à capela, tem capela lá na Toca de Assis? Temos, precisamos de rezar. Se nós não rezarmos, nós não damos conta da vida, né? Nosso grande pai, né, de toda a vida religiosa é São Bento, né? Desde tudo, ele que começou desde então a organização de mosteiros e a partir disso foram se organizando cada um na sua realidade. Nosso pai sempre é Francisco de Assis, mas a vida religiosa tem a sua raiz em São Bento. São Bento tem uma frase que deveria estar em todas as nossas casas religiosas, né? Ora-te, labora-te, né? Reze e trabalhe, mas primeiro reze, né? Pelo simples fato que nós somos homens que tivemos um encontro pessoal com Deus e a partir disso nós trabalhamos. Nós não somos trabalhadores, nós não somos funcionários, nós somos homens que trabalhamos ao Senhor da messe, né? Então nós somos aqueles a qual o Senhor, alguém rezou para que mandasse mais operários, estamos aqui. E hoje nós rezamos para que Deus mande mais. Então, nós temos a nossa capela, a nossa vida de oração é mais ou menos assim. Acordamos cedo, por volta das 5h30, 6 horas. Depende muito do dia. Rezamos as nossas laudes, que é uma oração que toda a vida religiosa reza. Depois das laudes, nós descemos para ajudar para dar banho nos idosos e limpar a casa. Depois disso, nós temos o café da manhã, 8 horas, das 8 às 8h30, o café da manhã comunitário, nós, religiosos e os idosos. Logo em seguida, nós temos o Alexo Divina, né, que é o momento que a gente pega a palavra de Deus, o evangelho do dia, e faz uma meditação em cima disso, em cima do evangelho. Depois nós temos as funções da casa até mais ou menos meio-dia.
Depois nós nos dividimos para ir à missa, né? A metade vai à missa meio-dia, outra metade à tarde. Quando nós precisamos, nós trocamos. Por exemplo, nós precisamos fazer um evento à tarde, vamos na missa das 6 horas da manhã, depois meio-dia. E aí nós adoramos o Santíssimo Sacramento 2 horas por dia. Todo religioso vive isso. A primeira hora é uma hora individual, em silêncio, e a segunda hora é uma hora comunitária, que é das 16 às 17 horas, praticamente todos os dias, menos quinta e sexta-feira. E aí, nessa adoração comunitária, então, nós rezamos um momento de canto, de adoração, de louvor, e encerramos com as vésperas, né? Depois temos o terço para rezar, leitura espiritual, né? Tudo isso a gente vai fazendo, vai costurando a nossa coxa de retalho de oração durante o dia e de afazeres, e aí encerramos a noite com as completas, que é uma oração que todo religioso reza para dormir, entregando a sua vida mesmo a Deus, né? Preparando sua vida para que o seu encontro eterno com Deus. Então nós chamamos de completas. Irmão, e aqui também tem alguma casa feminina? Sim, nós temos as nossas irmãs que moram lá no céu, né? Lá onde acontece o Aleluia. Então elas, graças a Deus, construíram sua casa própria lá no céu. E elas moram lá. Elas também têm 7 idosas, moram lá numa casa muito boa, muito bonita. Graças a Deus as irmãs conseguiram construir uma casa delas lá. Então lá no céu é um céu, né? Aqui são quantos religiosos e lá são quantas religiosas? No momento aqui, nós estamos em 3 irmãos. Lá, se eu não me engano, são 9 religiosas. Certo. E também o pessoal da Toca de Assis, eles são muito envolvidos com música também, né? Porque já até lançaram o CD. Menina, alguns, né? Eu não canto nada. Nós temos quem canta, né? Temos alguns irmãos que cantam. Aqui em casa, hoje, atualmente, nós temos 2 que fazem, né, que cantam muito bem. Mas a música, ela é uma consequência da nossa espiritualidade. Uma espiritualidade de adoração. Porque tudo o que nós fazemos vem através da adoração. Nosso primeiro chamado é de adorar o Santíssimo Sacramento. E é engraçado porque quando nós nascemos, não existia no Brasil uma cultura de adoração ao Santíssimo Sacramento exposto, né? Eram muito no sacrário. E as nossas casas no início, minha irmã, não tinha nem sacrário. Porque Jesus não podia voltar para o sacrário, era 24 horas exposto. Era muito religioso, né? Mas não porque era muito religioso, mas porque também trazia em si esse desejo de deixar Jesus exposto, e era uma marca nossa, né? Graças a Deus isso se esparramou, eu fico muito feliz de poder dizer isso. A Toca de Assis, ela trouxe muitas coisas para o Brasil, né, de oração. Nosso fundador, na época, ele trouxe muitas coisas. Um exemplo muito forte, por exemplo, a Quaresma de São Miguel. Quem trouxe para o Brasil foi a Toca de Assis, né? Hoje, graças a Deus, muitos institutos aí fazem. Isso é uma bênção, né? Porque, de fato, é muito importante que a Quaresma de São Miguel foi fundada pelo nosso pai seráfico, São Francisco de Assis, né? Então, isso é muito importante. Então, a Toca traz em si, em sua raiz, essa questão de ter Jesus exposto nas suas casas. Então a gente preza muito por isso. Infelizmente, por falta de religiosos, hoje às vezes nas casas nós não temos um grande tempo de horas que Jesus fica exposto, porque a gente não tem religioso suficiente para isso, né? Mas nós começamos há cerca de uns quase 10 anos, cultivaram algo chamado 40 horas de adoração ao Santíssimo em todas as nossas casas. Ou seja, nós escolhemos um final de semana por mês. Aqui em Fortaleza é o primeiro final de semana do mês. E esse final de semana, das 5 horas da manhã do sábado às 9 horas da noite no domingo, Jesus fica diretão sendo exposto em nossas casas. Para quem quiser vir adorar. Se você quiser, entre em contato com a gente, marque o seu horário e venha adorar Jesus com a gente, tá certo? Irmão, e vocês têm férias?
Temos, graças a Deus. E você aproveita para visitar a família, já que... Só vou para casa da minha mãe, senão ela arranca minhas 2 orelhas. Oi. Mesmo de longe. Mãe, é uma situação difícil. Aí quer dizer que uma vez por ano você Nós temos uma vez por ano 20 dias para estar com os nossos pais. No mínimo 20 dias. Se tiver alguma necessidade e precisar prolongar por mais tempo, também é só falar com o superior. Irmão, e outra coisa, como é que é dividido, certo? Tem o secretário, tem o diretor, como é que é dividida a Toca de Assis certo. Aqui? Vamos lá, vou falar um pouco do organismo por inteiro. Como toda a realidade, existe o chefão, né? Nós temos o nosso ministro geral, com 5 irmãos, que nós chamamos de ministro geral e seu conselho. Então, eles são a cabeça pensante e orante do nosso instituto. Então, eles que conduzem e orientam todas as casas. Aí, após isso, há os organismos. Então, existe um ecônomo geral, existe um apostolado geral, existe uma espiritualidade, uma pessoa que é responsável pela espiritualidade. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Um vocacionado, né, que é próprio para trabalhar com as vocações. Então, é o ministro com o seu conselho e os responsáveis por várias funções. Aí cada casa tem o guardião, que é o responsável da casa, o ecônomo local e o custódio, que é o vice do guardião. Então, é um tripé. O guardião, o custódio e o ecônomo. E os outros membros. Dentro da casa, existem várias funções. A sacristia, para cuidar das coisas de Jesus. Uma lavanderia, que precisa lavar roupa. Né? A limpeza da casa, algumas casas ele tem algum membro que é dó da limpeza. Aqui em casa nós somos todos da limpeza, porque nós somos pouco, vamos todo mundo ajudar, que não pesa para ninguém. Existe aqui em casa, por exemplo, nós temos uma enfermaria, né? Que é a sala de medicamentos. Por quê? Porque a gente precisa dar remédio para todo mundo da casa, todos acolhidos tomam remédio. Então, existe uma pessoa responsável por ali, para avaliar os exames, né? Para marcar exames, marcar médico, se está faltando alguma coisa, se está precisando de alguma coisa. Então, existem essas responsabilidades, né? E aí, existe também, geralmente, todos os organismos que o geral tem, as casas também têm. Então, nós temos o ecônomo local, que cuida das finanças, que precisa arrumar benfeitoria, precisa arrumar dinheiro para comprar nossa casa própria. E existe o da enfermagem. Aqui em casa, por sermos pouco, nós temos o guardião, o ecônomo, que é a mesma pessoa, o sacristão e o irmão da sala de medicamentos, né? Tá, e aí a gente vai se ajudando ali, mas cada um tem sua responsabilidade. E aí sempre tem uma avaliação, o que nós estamos bem, o que precisa melhorar, o que está aqui, o que não está, né? Porque também a gente precisa nos autoavaliar como religiosos e como pessoas. Irmão Emaús, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Olha, eu queria deixar um recadinho. Tá certo. Deixa eu olhar aqui para a câmera. Eu queria deixar para você que escuta este momento de evangelização, permita que o Espírito Santo adentre o seu coração, adentre a sua vida e nunca perca de vista o quanto Jesus te ama. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós queremos e buscamos tantas coisas no mundo, tanta superficialidade, e esquecemos que nós somos muito amados por Deus. E quando nós esquecemos da essência da nossa alma, que é o amor, nós buscamos muitas coisas erradas. O pecado vem, né? Por quê? Porque nós somos loucos, né, esvarados, que precisa encontrar as coisas. Então, Deus, Ele provou o seu amor por nós, dando Jesus Cristo. Jesus Cristo, vamos fazer aqui uma pequena catequese. Ele nasceu em Belém, na manjedoura. Ele cresceu escondido, teve que fugir. Mas com 30 anos ele começou a sua vida apostólica e com 3 anos de evangelização ele morreu na cruz. Mas antes disso, antes de morrer na cruz, ele nos deu o seu corpo e seu sangue como alimento. Então o amor de Deus, ele perpetua todos os dias para a humanidade através da Santa Missa. E nós buscamos tantas vezes, tantas coisas tão distantes, esquecemos de Jesus Eucarístico. Então, por favor, você que quer ser amado, você que quer amar sem medidas,
Você precisa encontrar Jesus. Vai correndo para Jesus, corre depois. Graças a Deus, Fortaleza tem tanta igreja aberta, menina. É tão bom. Fortaleza é uma cidade muito católica. Então, procura uma missa, procura uma com boa confissão, porque isso salva a nossa alma. Isso gera em nós muitos e muitos bons frutos. E você precisa viver este momento de graça. Então, o que eu queria dizer é justamente isso. O quanto Jesus te ama, o quanto Jesus está loucamente apaixonado por você, a ponto de dar o seu corpo e seu sangue como alimento diário para nós. Então, não perca tempo, não tenham dúvidas. A fé é muito linda. E se você quiser fazer parte, conhecer melhor a Toca, pode vir. Nós estamos aqui de portas abertas. Somos um pouco doidos da cabeça, mas nós sempre estamos aqui. A alegria franciscana precisa radiar na nossa vida. E eu trago muito isso para vocês, né? Sejam sempre muitíssimo bem-vindos. E o amor a Jesus, né, é uma coisa que a gente sempre gosta de dar ênfase na nossa vida. Quem se sente amado não fica com amor para si mesmo. Muito pelo contrário. Por isso que nós cuidamos dos pobres. Porque uma pessoa que somos amados por Deus, a ponto de sermos amados por Deus e chamados por Ele, nós precisamos ir até os outros, até os pobres, para levar um amor verdadeiro a eles. Um amor que não é nosso, não nasce aqui, mas vem de Deus e precisa chegar até eles. Acho que tá bom. Muito obrigada, irmão. Eu quis, né, mostrar o irmão aqui e a alegria do irmão, porque às vezes a gente pensa que ser um consagrado, ser um religioso, não ter se casado, a pessoa não é feliz, muito pelo contrário, né, irmão? Quando a gente encontra Jesus, é que a gente encontra realmente a nossa felicidade. Sonhos todos nós temos, né? Eu tinha o meu sonho antes de encontrar Jesus. Mas quando eu encontrei Jesus, até minha mãe, na primeira vez, ela olhou para mim, meu filho, você não sonhava com outra coisa, não? Eu sonhava, mas agora meu sonho é maior. Meu sonho chegou alguma coisa aqui, mudou alguma coisa, eu não sei. Né? Por quê? Porque esse encontro pessoal com o Senhor, ele muda a nossa vida e uma pessoa, ela pode ser feliz de muitas formas, mas a plenitude da felicidade só em Deus. Amém. Né? Então isso é muito importante, porque nós podemos... Hoje em dia, a sociedade se perde, por exemplo, numa festa onde todo mundo está bebendo e a bebida entorpece, tira o juízo, parecendo um monte de gente feliz. Eu vou dizer que não, eu não conheço. Mas não é uma pessoa plenamente feliz. Nós não bebemos nada, nós só somos viciados no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Ai de mim se não comungar, né? Então eu preciso ter essa capacidade de aceitar que Deus quer o melhor para mim. Olha que é muito simples, né? É aceitar que Deus quer o melhor para nós. Mas nós somos seres humanos de cabeça dura, viu, minha irmã? O ser humano é muito... É por isso que o próprio Cristo nos compara com suas ovelhas, né? Por que Jesus, no Evangelho, nos chama e nos compara a ovelha? Porque ovelha é um animalzinho bonito, mas de cabeça dura. Teimosa. E aí, ser humano, então é isso. E Papa Francisco diz, onde há um consagrado, há alegria, né? E a alegria precisa, assim, cada dia mais explodir na vontade de Deus, né? Explodir essa alegria que gera vida e vida em abundância. Muito obrigada, irmão. Muito obrigado pela sua vocação. Muito obrigado, eu que agradeço. Deus abençoe, parabéns. Quero deixar aqui, diante de todos vocês, meus parabéns a vocês, a essa família que me acolhe nessa noite. O quanto é bom. Eu, às vezes, tenho o costume de pregar para casais e falo que é de famílias que vêm santas vocações, né? Mesmo eu não tendo nascido numa família tão católica, mas hoje, graças a Deus, meus pais, na idade um pouco já avançada, rezam o texto todo dia em casa, né? Estão lá rezando por mim e por eles. Mas é tão bom ver um testemunho de família, como eu vejo aqui, como eu encontrei aqui hoje. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela ousadia e que Deus lhe dê muita ousadia para chegar em muitos e muitos corações. Muito obrigada. Deus abençoe. Muito obrigada.
ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude, subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Tornar-me um consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer.